Bom, pessoal, então vamos continuar então aqui com o estudo do processador. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o relógio. Então, o relógio ele é um componente da unidade de controle, também chamada de clock, tá? E ele tem como finalidade orquestrar todos os elementos do processador e os elementos externos ao processador. Então, quando eu falo orquestrar, é dar o tempo, tá? Aplicar a unidade de tempo em que esses dispositivos eles precisam trabalhar e se comunicar, tá bom? Então, todos eles vão transmitir dados e executar as ações com base no tempo do clock, tá? É necessário que em uma transferência, por exemplo, os dispositivos eles estejam sincronizados e o clock ele vai garantir esse sincronismo. Fisicamente, o clock ele é um cristal de quartzo, tá? Então aqui nós temos uma foto com esse cristal e à medida que nós aplicamos uma tensão nesse cristal, ele vai gerar uma onda quadrada, tá? Ele vai gerar uma onda quadrada. Então a onda quadrada ela tem esse formato aqui, né, de subida e descida periódica. Bom, o tempo que a onda demora para sair de um ponto e voltar ao mesmo ponto, nós chamamos isso de ciclo de clock, tá? E é possível que dentro de um segundo eu tenha um N ciclos de clock, tá? Então, o clock, a taxa de clock, ela é medida em hertz, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali uma taxa de clock de 100 MHz. Então, o que significa 100 MHz? Significa que em um segundo, eu tive 100 milhões de ciclos de clock. Tá? E conforme a frequência do dispositivo cresce, a frequência do dispositivo, do processador que ele trabalha vai crescendo, a velocidade com que esse dispositivo trabalha também aumenta, tá bom? Consequentemente, o desempenho do dispositivo também aumenta, tá? Bom, aqui eu tenho algumas unidades, tá? Então, 1 Hz. 1 Hz seria um ciclo por segundo, tá? 1000 Hz é igual a 1 kHz, tá bom? 1000 kHz é igual a 1 MHz e 1 MHz é igual a 1 GHz. Um exemplo para vocês aqui de clock, tá? No Raspberry Pi 4, tá? O processador, né? O ARM Cortex A72 que eu apresentei anteriormente, ele trabalha a 1.5 GHz. Tá? Os processadores da Intel atuais, da geração atual, que é a 10ª geração, chegam a trabalhar aí a 4 GHz. Tá? Agora, se por exemplo eu pego, né, esse processador da ARM Cortex A72, e eu comparo com um processador da Intel, tá? E quero saber qual deles tem o melhor desempenho. Tá? Eu posso observar somente o clock, então eu digo lá, olha, o processador da ARM trabalha a 1.5 GHz, o processador da Intel trabalha a 4 GHz. Logo, o processador da Intel possui um desempenho melhor. Será que eu posso fazer isso? A resposta é não, tá? Porque o clock ele só é um bom parâmetro de comparação se nós compararmos processadores idênticos, tá bom? Porque além da taxa de clock, a arquitetura do processador, né, então o conjunto de instruções dele, o tamanho dos registradores, a quantidade de estágios de pipeline, que nós já vamos falar aqui, a quantidade de núcleos dentro desse processador, tudo isso soma-se para se eu chegar num desempenho X. Tá? Então, somente observar o clock não é adequado. Tá? Eu só posso utilizar o clock quando os processadores são idênticos. Aí sim, eu posso ter certeza que um processador com um clock maior possui um desempenho superior ao que tem o clock menor. Existe o clock interno, tá? Que é interno à CPU. Então, por exemplo, uma comunicação entre um registrador e uma unidade lógica aritmética. Isso vai ser o clock interno da CPU. E também existe o clock externo da CPU, então que é quando a CPU precisa estabelecer comunicação com a memória
principal, por exemplo. Então, nesse caso, nós vamos chamar de clock externo. É normal que o clock externo seja menor do que o clock interno, porque a CPU, nesse caso, ele precisa estabelecer comunicação com a memória principal, no caso o controlador da memória principal, e ele trabalha em uma velocidade menor. Então, nesse caso, a CPU precisa diminuir o clock para se igualar ao clock daquele dispositivo. Por isso, entre outras razões, não é interessante que a CPU faça isso constantemente, né? Leia um dado lá da memória principal constantemente, porque senão ela vai ter que trabalhar sempre a um nível de clock menor. Tá? Então, por isso que nós temos aí em ação, por exemplo, a memória cache, né? Que vai diminuir as ocorrências dessa diminuição de clock. Tá? O clock, dependendo da versão do processador, ele é configurável. Tá? Eu posso aumentar ou diminuir o clock. Então, por exemplo, eu não sei se exatamente nesse processador é possível, mas vamos supor que sim. Tá? Seria perfeitamente possível, do ponto de vista teórico. O Cortex A72 ele possui ali 1.5 GHz. Eu poderia aumentar esse clock para, por exemplo, 1.8, 1.9, quiçá 2 GHz. Tá? E também eu posso diminuir esse clock, né, para 1.3, 1.2, 1.0. Tá? E, obviamente, se eu aumento o clock, o desempenho aumenta. Se eu diminuo o clock, o desempenho piora. Tá? Então, o ato de eu aumentar o clock é chamado de overclock, ou seja, eu estou aumentando o clock para acima daquilo que foi estabelecido de fábrica. E o ato de eu diminuir o clock de um processador é chamado de underclock. Tá? Eu estou diminuindo o clock em comparação com o clock que veio configurado de fábrica. Então vocês podem falar, bom, então eu vou aumentar o clock do meu processador infinitamente até que ele chegue no desempenho que eu espero. Tá, no ponto de vista teórico é assim que funciona. Tá? Do ponto de vista prático, não. Por quê? Porque quando você aumenta o clock do seu processador, você está gerando maior dissipação térmica também. Ou seja, você está esquentando o seu processador. A temperatura do seu processador vai subir. Então, se a temperatura subir, você precisa ter um mecanismo para refrigerar o seu processador. Então, nesse caso, entra em ação, por exemplo, um cooler mais eficiente, né? Um water cooler, que é um cooler à base de água, tá? Ou uma refrigeração à base de nitrogênio líquido. Enfim, dependendo da temperatura que você alcançar, é interessante que você contrabalanceie ali com um dispositivo de refrigeração mais correto. Acontece que não dá para se sempre utilizar um dispositivo de refrigeração melhor que o outro, porque esses dispositivos eles possuem limitações. Então, é ideal que a temperatura de um processador, tá? Depende do processador, depende das especificações de fábrica, mas é ideal que ela não ultrapasse aí 80 graus, 75 graus, tá? Que ela fique trabalhando na maior parte do tempo abaixo disso. Tá? Porque senão a vida útil do seu processador ela vai acabar, tá bom? Então, aumentei o clock, tá? E eu não tenho ali um sistema de refrigeração adequado, então, de duas uma, ou você está acabando com a vida útil do seu processador, tá? Então, trabalhando numa temperatura maior, ele vai ficar a tendência é que ele apresente um problema mais cedo, ou você vai queimar o seu processador imediatamente. Tá bom? Existem mecanismos de segurança que desligam o processador caso a temperatura chegue em um determinado limiar. No entanto, pode ser que esse mecanismo esteja desligado, tá? E aí o seu processador vai queimar. Então, muito cuidado com o clock, tá? Bom, pessoal, eu falei para vocês no começo que eu ia trabalhar em 3 vídeos, mas eu vou trabalhar em 4. Então, eu vou fechar a parte do clock aqui e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o pipeline.